Te convido a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. A partir do verso 23. Mateus 8, 23. Quem achou diz amém. Quem não achou diga espera eu. Que bom. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe dali uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou e o despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos dispostos e disponíveis a não apenas compreender a lógica, porque não há lógica para aquilo que é sobrenatural, não há explicações para aquilo que é sobrenatural, mas nós estamos aqui nessa noite para que o Senhor nos envolva na revelação que há para nós nessa noite. Nós estamos aqui porque nós cremos que a Trindade tem uma mensagem para nós, e sabemos que essa noite o Espírito Santo, mais uma noite, irá traduzir-nos a mensagem que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor, prepara o nosso coração e impeça-nos de que nossa atenção se perca, impeça-nos de nos distrair, impeça-nos de que algo roube a semente da palavra nessa noite. Nós te pedimos que a nossa mente agora esteja cativa ao Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco poderosamente, e que nós nessa noite não saiamos da mesma maneira que nós entramos, mas que a partir dessa noite haja uma mudança, que a partir dessa noite haja um impacto da tua presença sobre nós. Nós estamos ansiosos por ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Fala conosco, Senhor, fala conosco, que muda a história da nossa vida, chacoalha-nos, impacta-nos com a unção do teu Espírito nessa noite. Impeça Satanás de agir, de falar ou de se mover no nosso meio. Impeça Satanás e neutraliza nessa noite o poder das trevas, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui na compreensão plena daquilo que o Senhor deseja que nós entendamos, e que esta palavra ou este culto não termine aqui, mas siga ao longo dos nossos dias, siga ao longo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vire para alguém antes de se assentar e diga: nós temos um Salvador. Aleluia. Você pode se assentar. Esse é um texto muito conhecido,
E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para algumas verdades acerca da pessoa de Jesus, acerca das verdades que contém esse texto, acerca de algumas ideias que o Senhor teve ao passar por aquilo que Ele passou nesse texto, para nos inspirar e fortificar e nutrir a nossa fé. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para algumas coisas muito interessantes acerca desse texto. A primeira coisa que eu queria te dizer é sobre a história que Jesus estava fazendo muitos milagres, estava trabalhando muito, e a Bíblia diz num outro livro, num outro evangelho, acerca do mesmo texto, que ele estava rodeado de muita gente. E eu não sei se ele ficou sufocado ou se ele estava cansado demais. Eu sei que ele olha para os discípulos e fala: vamos para o outro lado. Passemos a outra margem, a palavra foi liberada, passemos para outra margem, entraram no barco, Jesus dormiu. E enquanto Jesus dormia, as tempestades começaram, os ventos se levantaram, o mar ficou revolto, as coisas saíram do controle, e é óbvio que os discípulos se desesperaram. Óbvio, mais ou menos, porque eles eram marinheiros, filhos de pescadores ou pescadores. Eles eram gente que conhecia muito bem aquele mar, sabia onde estavam os peixes, sabia como funcionava o fluxo daquelas águas, ou o refluxo daquelas águas. Então é óbvio, mas não é tão óbvio que eles estivessem desesperados. Talvez eles se desesperaram porque eles não sabiam como manobrar o barco naquela tempestade, porque provavelmente e com certeza esse mar, o mar da Galileia ou lago de Tiberíades, que como você preferir, não era um mar dado a tempestades, e não era um mar que se revoltava. Então seria mais ou menos como aquelas, como eles chamam, acho que é pururuca, que é quando as águas do rio lá na Amazônia se fazem ondas, e é mais ou menos isso que chama, pororoca. Pururuca é salgadinho, né? E é gostoso, hein? Pororoca. Então seria mais ou menos isso que estava acontecendo no meio de uma tempestade. Mas o fato é que eles conheciam muito bem das águas que estavam navegando. Eles conheciam, talvez eles nem se lembravam de quando. Talvez eles não se lembravam, não podia passar pela sua memória desde quando eles tinham a experiência nas águas daquele rio, daquele lago, daquele mar. E aí as coisas se perderam, as coisas saíram do controle, mais ou menos como muitas vezes acontece conosco. E aí acontece conosco como aconteceu com eles. Nós sabíamos como manejar, nós sabíamos como agir, nós sabíamos como concluir uma história, porém parece que as tempestades vieram além da nossa capacidade de entendimento, além da nossa capacidade de manobra, além da nossa capacidade de ação. E se já é um trabalhão a gente saber que precisamos agir como Jesus, é um trabalhão ainda maior saber que nós também precisamos reagir como Jesus. E qual que é a diferença? A diferença é que quando você age segundo aquilo que você gostaria de ser. Você age de acordo ao ser ou ao eu que você gostaria de ser. Agora, a reação é exatamente quem você é. A reação é exatamente a tua natureza. A ação pode ser pensada, planejada, toda estrategicamente bolada, mas a reação não dá tempo. Então Jesus estava ali, ele estava cansado. Alguém disse que outrora, antigamente, era difícil convencer as pessoas que Jesus era Deus, plenamente Deus. Hoje nos nossos dias é difícil nos convencer que Jesus também era homem. Se cansava, ficava rouco, cansado, muitas vezes dormia e deixava as pessoas falando sozinhas.
E sonhava, não sabemos se sonhava como um homem ou como um Deus, não sabemos se sonhava com a glória que tinha com o Pai, ou se sonhava com a cruz, mas o fato é que ele era homem, e como homem estava cansado, mas além de estar cansado, Jesus abriga dentro de si a paz, porque nós lembramos que ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz tem que dominar aquilo que ele governa. Ele estava muito tranquilo. Dormindo estava, dormindo ficou. E às vezes a gente tem essa sensação, né, irmão? Às vezes as coisas começam o mar começa a nos jogar de um lado para outro, e você não tem mais controle, talvez você perdeu os remos, você perdeu a noção do que fazer, para onde ir, como reagir, e as ondas estão lá, e parece que todas as vezes que você tenta buscar auxílio daquele que é o único que talvez, ou provavelmente, ou seguramente pode te dar auxílio, você olha para o lado e ele está dormindo. É difícil ver Jesus dormindo. E pior, parece que ele estava alheio a tudo aquilo que estava acontecendo, ao mar revolto. Parece que ele estava alheio a toda aquela revolta, aquela bagunça do mar, ao barulho do mar, às águas do mar que entravam no barco e que por muitas vezes ameaçava afundar esse barco, mas ele estava dormindo. E aqui eu tiro a minha primeira lição, porque às vezes a gente se desespera demais, às vezes a gente perde totalmente a noção daquilo que a gente crê, porque a gente começa a depositar a nossa fé no medo. E sabe o que é medo? Diga comigo, diga medo. Fala mais forte, medo é a fé na derrota. E parece que sempre é mais fácil acreditar no que não vai dar certo, acreditar de que as coisas vão fracassar, de que você vai mais uma vez ficar à mercê do mar, ficar à mercê da tempestade. Parece que é mais fácil acreditar, não vai dar, do que acreditar no que Jesus disse, vamos para o outro lado. E olhos abertos aqui, porque há um desafio, vamos para o outro lado, e também há uma liberação profética, vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus estava ensinando em poucas ações, em poucas palavras, em poucos minutos, que a fé não é crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus é lógica, Ele é Deus, Ele tem poder. Fé é crer no caráter de Deus, crer que se Ele disse que nós iríamos para o outro lado, nós iremos, nós vamos chegar. Pode vir a tempestade que for, pode vir a resistência que for, podem se levantar o inferno inteiro contra nós, se a palavra for liberada, vamos para o outro lado. Eu acredito no caráter de Deus, que é suficiente para que eu acredite de que Ele vai me levar em segurança até o outro lado, ainda que eu passe pelo meio da tempestade, ainda que a tempestade não se acalme, eu vou chegar. Mas sabe o que é mais impressionante nesse texto? Porque os discípulos, eles não apenas estavam temendo a tempestade. Será que eles não conheciam de mar, não sabiam de chuvas, de ventos? Será que eles não tinham domínio sobre aquela situação? Sim, mas o fato é que algum medo maior afligiu aqueles discípulos, porque eles entenderam que aquela tempestade não era um mover natural, mas era um mover espiritual de algo que estava acontecendo. Não era apenas a força da natureza, não era a reação da
da natureza, era muito mais além do que eles podiam compreender, estava no âmbito sobrenatural. Eles talvez começaram a pensar que aquela tempestade poderia ser, e com certeza era, um levante ou uma ação do inimigo para bloqueá-los, para barrá-los. E é aqui que eu começo a mensagem, porque nós estamos constantemente numa batalha sem fim, até que Jesus volte. Meu irmão, Satanás vai tentar de todas as formas nos parar, nos barrar, nos bloquear, e vai levantar os seus recursos, as suas ferramentas, as pessoas que trabalham para ele, os seus secretários, gente que vai dizer o que você não quer ouvir, ou que você tem medo de ouvir, gente que vai proporcionar dias amargos, palavras amargas, porque simplesmente Satanás está se levantando para te impedir de fazer o bem e de alcançar o bem. Lembre-se, nós lemos e vamos falar também disso, lembre-se que eles estavam a caminho de Gadara, e em Gadara eles se encontraram com 2 homens endemoniados. Então Satanás está tentando levantar-se nessa reta final para tentar te bloquear, para tentar te paralisar. E você sabe o que é mais poderoso nesse texto? Que quando Jesus é acordado, e eu acho que você também não gosto de ser acordado assim, sabe? Acorda! Parece que Jesus está voltando, né? Se já é chato ser acordado com despertador, ser acordado no susto, ter o seu sono interrompido é chato. Então, me permita, eu entendo ele ter ficado chateado. Eu entendo. Quem já passou por isso aqui? É ou não é uma das coisas mais chatas da vida? Você está dormindo, sonhando que você está rico, sonhando com um Rolls Royce, sonhando com uma casa com piscina. Os mais espirituais estão sonhando que estão pregando em estádios lotados, pessoas estão sendo curadas. Esses são bons, hein? Você está sonhando bem. E aí vem alguém e acorda aí! Jesus acorda e dá bronca. Primeiro ele dá bronca. Se eu sou esses discípulos, eu falaria para ele: faz o que você sabe fazer primeiro, depois você dá a bronca que você quiser, amigo. Para essa revolta, para esse mar, pelo amor de Deus, senão a gente vai morrer. Não. Homens de pequena fé, porque são tímidos. E aqui Jesus deixa uma outra lição muito poderosa. Sabe por quê? Ele está dizendo: vocês não percebem que isso aqui realmente é um mover satânico? Que isso aqui são hostes malignas que se levantaram para nos barrar, para que nós não pudéssemos sair do lugar. Vocês não percebem isso? E vocês não percebem também que vocês não precisavam me acordar, porque vocês têm a autoridade que eu já lhes dei, o poder que eu já lhes dei para resolver esse problema? E é poderoso isso, porque os seguidores de Jesus podem mandar Satanás bater em retirada, sim, porque estão ordenando no nome de Jesus, que está acima de toda hoste maligna. Então nessa noite eu quero declarar que aquilo que tem se levantado para te barrar, para te bloquear, hoje em nome de Jesus vai recuar. Em nome de Jesus. Toda a força das trevas, todo o poder do inferno que tem usado gente para te cercar, que tem usado circunstâncias para te entristecer, fazendo com que o seu barco não ande um nó sequer. Jesus acalma a tempestade. Todo mundo fica surpreso. E a pergunta aqui é: por que Jesus deu bronca nesses discípulos? Então quer dizer que fé é você sair por aí mandando a chuva parar? Então
Então quer dizer que fé é você sair por aí fazendo os mares revoltos se acalmarem? Isso é ter fé? Então quem tem fé? Porque quantas vezes eu e você saímos por aí para trabalhar ou para fazer o que quer que seja e começa aquela chuva. E você não é nem doido de querer dar uma de Superman, super crente, e de levantar a mão e falar: ei, chuva, pare. Porque eu acho que o mínimo, o sentimento mínimo que você teria é que você está fazendo o papel de ridículo. Quem disse que eu mando na chuva? Quem disse que eu mando nos ventos? Eu não tenho esse poder. Quem tem fé então? Aquele que crê no caráter. Diga comigo: fé. Diga: fé é crer no caráter de Deus. Se Ele disse que faria, Ele faz. Porque Ele não é homem para mentir, e tampouco filho do homem para se arrepender. Jesus acalma a tempestade e chega do outro lado da margem, como disse que faria. Ao sair do barco, 2 endemoniados, totalmente possessos, 2 homens que perderam a sua identidade. A sua identidade foi roubada porque estavam possessos por demônios. E eles vêm e questionam e indagam Jesus e dizem: olha, você não acha que você está vindo antes da hora, não? Eles já sabiam de alguma coisa. Já deve ter tido uma reunião lá. E alguém já deve ter comentado: esse homem aí é diferente. Não é igual Sansão, não é igual Davi, não é igual nenhum dos que passaram e a gente acreditava ser o Messias. Não, ele é diferente. A gente fiscalizou toda a sua vida, a gente filmou toda a sua vida, estudou toda a sua vida e não encontramos nele pecado. Isso é preocupante. Então alguma coisa eles sabiam, e aí os demônios chegam e dizem para Jesus: porque você veio antes da hora? E Jesus nem perde tempo. E sabe o que é mais curioso? Eles pedem para ir para os porcos. Eu não sei se você sabe, a sociedade de Gadara era uma sociedade que principalmente dependia dos porcos, da produção de porcos, da carne de porcos, de tudo que um porco pode fazer. Então, quando eles pedem: queremos ir para os porcos, Jesus não pensa 2 vezes e manda ir, e os demônios vão nos porcos, e eles se jogam e matam os porcos, e isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque esses demônios podiam ter feito isso com aqueles homens, mas não fez. E sabe por que não fez? Porque apesar deles estarem fora de controle, fora de si, apesar dos demônios estarem dominando a vida daqueles homens, a identidade daqueles homens, havia uma força maior que impedia Satanás e os seus demônios de destruir a vida daquele homem. Ou seja, Deus estava guardando aqueles gadarenos até que ele chegasse para salvá-los. Enquanto eu lia sobre isso, Deus falou para que eu pudesse te falar: não importa quem está sendo dominado pelo demônio na sua casa, na sua família, na sua história, eles vão sim ser salvos, porque Deus está lhes preservando a vida, porque o demônio não poderá fazer além daquilo que Deus nos permitir fazer. E ao seu tempo, quando Deus chegar, a salvação virá, porque nós temos um Salvador. Aleluia! Diga aleluia! Ao seu tempo. Não desanima, não desiste, não retrocede, não pare de orar, não deixe que Satanás tenha o domínio sobre a situação, porque Deus está aguardando essa gente até que ele chegue e até que ela se salve. Isso é extraordinário, irmão. Porque os mesmos demônios que destruíram porcos podiam destruir aqueles homens, mas não o fizeram. Bagunçaram com a vida deles, roubaram-lhe a sua identidade, mas não os destruiu.
Eles permaneceram vivos. E aí talvez você tenha alguém que está atormentando tua vida. E você está se perguntando: Deus, por que não morreu ainda? Hoje o Senhor está te respondendo: porque eu estou guardando até que eu o salve. Amado, eu já vi gente apertando o gatilho da arma sobre a cabeça e não sair. Nada. E essa pessoa pegar o revólver e apontar para cima, para ver se a arma tinha algum problema. Pá! E aí saiu. Deus está preservando gente. Sabe por quê? Porque o interesse dele não é o nosso. Muitas vezes o nosso interesse é andar perto de gente que nos beneficie. O interesse de Deus é andar com gente propícia, com gente habilitada para estar no seu reino. Se eu falar desse camarada que escreveu isso que a gente leu, Mateus, nossa. Mateus, antes de ser esse homem abençoado que escreveu sobre Jesus, e hoje a gente tem que, para poder falar de Jesus, a gente tem que ler o que ele escreveu. Era um cobrador de impostos, era ladrão, roubava o seu próprio povo. E Jesus entra na repartição pública que ele trabalhava, olha para Mateus e fala: eu o quero. Se eu tivesse lá, e talvez se você tivesse lá e conhecesse Mateus, você falaria: Jesus, homem de Deus, que é isso? Você não conhece a fera. Ele é ladrão. Ele rouba a gente. Ele cobra impostos pelo benefício dos romanos, mas ele também é judeu, então é o filho, ele é o tipo do filho traidor, que virou as costas para sua pátria, e que está fazendo um trabalho sujo. Por que você quer ele? E Jesus me perguntaria: o que você vê? Eu diria: eu vejo um ladrão, eu vejo um traidor, eu vejo um cara que não vale a pena estar na igreja. Jesus diria: que bom que eu não vejo como você vê, porque eu vejo um apóstolo. E eu vou dizer mais: ele vai escrever sobre mim, e vão passar milênios, e toda vez que alguém quiser saber sobre mim, terá que ler o que ele escreveu, porque a graça irá transformá-lo. A única, irmão de Deus, a única saída para alguém que é ruim é a graça. Ser preso não vai resolver, morrer muito menos, que vai para o inferno. Não é legal ir para o inferno, viu? Se você está caminhando para lá, sai daí, não é legal. Ah, mas você já foi lá? Não, nem quero. Vamos deixar isso claro? Só de ver o que a turma que mora lá faz por aqui, já dá para ter uma ideia do que eles são lá. Irmão, sai desse caminho. E Jesus olha para ele olha para esses inúteis da vida. Ele olha para esse caos da vida. E é mais ou menos o que diz o Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Se eu pedir para você imaginar algo sem forma, talvez você vai puxar alguma ideia, alguma coisa, você vai até conseguir imaginar alguma coisa sem forma. Se eu pedir para você imaginar alguma coisa vazia, você também vai conseguir. Agora, juntar sem forma e vazio, nem eu e nem você, a gente não consegue imaginar, porque é o caos.
E enquanto todo mundo que não existia, mas poderia haver o caos, sem forma e vazio, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Você está começando a entender, irmão, que o Espírito Santo de Deus está pairando sobre os abismos da nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Os abismos estão sendo visitados pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está preparando o terreno para o derramar de Deus, para o avivamento de Deus, para a manifestação da essência de Deus. E quando isso acontece, a essência de Deus é liberada, e os homens mais rudes, mais cruéis, se transformam em ovelhas, em cordeiros que estão prontos a dar a sua vida pelo reino. Esse texto nos ensina muita coisa. Nos ensina que quando a tempestade vier, não faça como os discípulos, não se desespere. Quando a tempestade vier, faça como os discípulos, chame por Jesus. Quando você sentir que tudo está saindo fora do seu controle, e que parece que a opressão maligna ou a ação maligna está forte demais para que você suporte sozinho, chame por Jesus, comunique alguém, convide alguém de confiança para orar com você, porque talvez você já esteja tão envolvido por essa situação, que você já não consegue mais orar, não consegue mais clamar. Convide alguém de confiança, alguém maduro para orar com você, para que esse alguém, que talvez naquele momento está um pouco mais forte que você, possa se levantar e olhar para você e dizer: em nome de Jesus, todo o poder das trevas recue. Quando as tempestades vierem, não faça como os discípulos. Não aceite que a tempestade seja a última palavra na sua vida. Não aceite que a opressão ou a resistência maligna seja aquela que determinará todos os seus dias. Bom, então se o diabo está se levantando e a coisa está assim, é melhor, então deixa assim, né? Para ver até onde vai, né? Mas quando as tempestades vierem, faça como os discípulos, chame por Jesus, porque existem muitas situações que nós passamos que a única pessoa capacitada para resistir o poder da resistência é Jesus, e Ele vai fazer isso, e Ele vai se levantar, e Ele vai dizer a toda essa opressão, Ele vai dizer a todo esse manifestar do inferno: pare por aí. Porque a gente sempre sabe e sempre consegue ver quando Deus nos faz alguma coisa, é ou não é? Quando Deus te deu um livramento, ou quando Deus te deu um emprego, ou quando você conseguiu comprar o seu primeiro carro. Puxa vida, eu me lembro até hoje, quando eu fui comprar meu primeiro carro, nem eu acreditava. Um chevetinho lindo, branco. Eu digo para a Andréia que eu fui o príncipe que chegou num chevette branco. No cavalo é meio antigo. Mas quando Deus faz algo por nós, nós vemos, nós sentimos, nós sabemos. Agora, o que nós não vemos é quando Deus impede que algo seja feito contra nós. A Bíblia fala que Elias estava desafiando 850 profetas do inferno, 850 bruxos. E eu acredito que quando houve aquela concentração e aqueles homens começaram a se cortar e gritar e chorar e pedir: Baal, mande fogo. Eu acredito que o inferno se juntou. Irmão, Baal era a representação da força demoníaca, de uma força sobrenatural, espiritual. Você acha que Baal não poderia ter enviado fogo dos céus? Responde para mim. Claro. Então aí o que aconteceu? Eu acho que eles fizeram uma reunião, estavam lá todos. Então, eles estão pedindo para a gente mandar fogo. Vamos mandar fogo? Aí alguém deve ter falado: vamos. Porque a fé de uma nação está depositada nesse desafio.
Quem mandar fogo é o Deus que ganha, então vão para cima. Só que aí eles olharam. E Deus estava assim. E aí eles disseram, vamos deixar, né? Um foguinho. A gente vê quando Deus faz alguma coisa, mas a gente não vê quando Ele impede que algo seja feito contra nós. A gente não vê quando Ele levanta a sua força, o seu poderio, quando Ele põe anjos, Ele põe todo mundo para trabalhar no reino dEle, para que algo não seja feito contra nós, para bloquear a ação. Isso a gente não vê. A gente não vê quando Satanás senta e planeja a nossa morte, a nossa destruição, planeja que a gente perca tudo, e ao final do planejamento ele tem que olhar para os céus e ver Deus dizendo: rasgue isso aí, esses planos não vão prosperar, porque eles são meus, e quem é meu eu guardo, quem é meu eu cuido, você não vai fazer. A gente vê a tempestade, mas não vê a batalha espiritual que existe no meio dessa turbulência. A gente vê a situação difícil, a gente vê o quão endividado estamos ou o quão problemáticos somos, mas a gente não vê que poderíamos estar pior se a mão de Deus não estivesse posta sobre a nossa vida, guardando os nossos passos, livrando-nos das ações de Satanás. Então, a partir de hoje, começa a colocar a sua fé não na derrota. Diga comigo: medo. Medo é a fé na derrota. Eu não vou subir essa montanha, porque chegando lá eu posso me soltar, ou o meu equipamento pode falhar de segurança e eu cair. Medo é a fé na derrota. Davi estava diante não apenas do maior desafio da sua vida, mas do maior desafio da história de Israel, ou no maior desafio daquela geração. Ele estava diante de um gigante que dizia: quem vencer a batalha vai prevalecer. Você percebe que as batalhas que o inimigo travava contra o povo de Deus não era apenas para tomar o lugar lá, a nação, a cidade, não era apenas para tomar as esposas, as filhas, não era para destruir apenas, era para que o Deus ou Satanás dominasse. Essa era a batalha. A batalha estava travada aí. Se Davi ouvisse a canção que estava sendo cantada pelo seu próprio povo, ele colocaria a fé na derrota. Ele pensaria: eu não vou nem me arriscar, porque o camarada que está lá tem mais de 3 metros de altura, é muito mais experiente que eu sou um menino, essa batalha não é minha, se eu for lá eu vou perder. E eu posso dizer uma coisa para você: se você está diante de uma batalha, ou para enfrentar, ou para começar uma batalha, e você já está pensando na derrota, faz um favor para nós, não entra. Porque a gente é tão poderoso, porque a gente é criatura de Deus, e a gente é tão poderoso, que aquilo que a gente tem fé, acontece. Então, se você está com fé na derrota, não vai. Não vai, se for vai dar errado. Então, se você está diante de Golias e você começa a pensar em tudo que Golias representa, não vai, porque senão você vai cair. Agora, se está diante de Golias, e aí você crê, aleluia, você crê que Golias é só mais um. Davi coloca Golias na classificação de mais um. Eu já enfrentei um urso, um leão, e agora vou pôr no meu currículo Golias. Davi entendeu, escute isso, irmão, pelo amor de Deus. Davi entendeu que os nossos adversários nos qualificam. Os nossos adversários
fazem a nossa história se tornar mais especial e menos sem graça. A tribulação, os levantes, as afrontas de Satanás só ajudam o nosso currículo, para a gente sair por aí podendo dizer: foi um urso, morreu, veio um leão, morreu, bom, agora é Golias, vai morrer também. Porque o mesmo Deus que me capacitou para derrubar um urso, para derrubar um leão, me capacitará para derrubar um gigante, 2 gigantes, 3 gigantes, quantos vierem, eles vão ter que cair, porque eu não deposito a minha fé na derrota, mas na vitória que Deus me dará. Não faça como os discípulos, não deixe que a prova seja a última palavra, mas faça como os discípulos. Lembre-se que ainda que esteja dormindo, o mestre está no barco. Eu prefiro andar num barco onde o mestre dorme, do que andar num transatlântico que o mestre não entrou. Se você encontrar alguém que morreu quando o Titanic bateu lá no céu, diga para eles o que eles prefeririam: aquele lindo transatlântico caríssimo, que tinha o destino mas nunca chegou, ou num barquinho no meio da tempestade, onde Jesus estava dormindo. Precisamos nos lembrar que Deus tem um pacto com a humanidade. E que por mais que o mal esteja avançando sobre os seres humanos, e no caso desses homens escrito nesse texto, poderia ter destruído a vida desses homens e não o fizeram. Acredite, Deus ainda detém a maldade. Deus ainda detém o maldoso. Não perca esperança. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você desse a mão para o teu irmão, sabe? Por quê, pastor? Porque talvez você já está tão envolvido nessa batalha que você não tem mais força para orar sozinho. Então nessa noite a gente está fazendo o propósito maior da igreja. O propósito de um levantar o outro, um estar pelo outro, um batalhar e brigar pelo outro. Talvez você não conhece o irmão que você está segurando a mão, ou talvez você conhece demais. Mas o fato é que você, conhecendo ou não, como ele é um servo de Deus ou uma serva de Deus, provavelmente ele deve estar passando, ou ela deve estar passando, uma batalha espiritual. Eu não sei te dizer se esse abençoado ou essa abençoada do teu lado já se deu conta disso. Talvez essa pessoa que está segurando a mão está como os discípulos, sem entender: mas eu tinha o controle, mas eu sou marinheiro, mas eu sei fazer. Por que eu não estou conseguindo fazer? Porque existe uma força maligna que está tentando te impedir de fazer o bem e de alcançar o bem. Não vai ser eu que vou resolver teu problema, não, irmão. Vai ser Deus. Mas além de Deus resolver o teu problema, esse irmão que está segurando na tua mão tem dentro de si um poder sobrenatural para dizer a toda e qualquer resistência do inferno: pare. Pare de avançar, pare de impedir, pare de manipular, pare de mentir, pare de iludir, força das trevas, pare.